Se você vê a solução fora do próprio coração, não se engane por mais tempo. Se não aceita o que é teu, quer muito mais do que não tem. Não aumente o sofrimento, pois seu vazio foi criado pelo rumo errado do seu olhar. Peça a Ele o que desejar. Prepare o coração para escutar. O amor vai falar. Você não é nada sozinho. Com Deus você encontra o caminho. Ele te ama. O amor vai falar. Deus vai lhe abraçar como um filho. É só voltar o olhar para Ele. Ele te ama. Sempre te amará. Sempre te amará. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, atendendo aos seus pedidos de oração. Claro, e a gente sempre pede, insiste que você ligue, coloque as suas intenções, as suas orações, aliás, as suas ações de graças, porque isso que dá para a gente, eu diria, a referência de que todos nós estamos no caminho certo, rezando, colocando junto todas as nossas intenções e todas as nossas ações de graças. Assim como fez a Ana Vieira dos Santos, ela é de Elias Fausto, no interior de São Paulo. Ela pede oração especial por ela mesma, pela sua saúde, por sentir muitas dores nas pernas. Ela já teve, inclusive, trombose. Ana Vieira, a gente reza junto com você. Muito obrigado, tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. A Osmarina Aurora Ribeiro Assis, ela é de Muzambinho, lá em Minas Gerais. Pede oração pela saúde de Sandra, ela faz hemodiálise. Pede pela cura da depressão de Luciano e também pede pela saúde de toda a família. A Fabrícia Souza Oliveira, ela é de Tutóia, lá no Maranhão. Ela pede oração por ela mesma, pede também pela saúde de Kaique e também por toda a sua família. Juversina Gonçalves Silva, ela é de Botelhos, lá em Minas Gerais. Pede por ela mesma, pede também por Imaculada e por toda a sua família. Ciro Alves de Oliveira, ele é de Simão Dias, lá em Sergipe. Ele pede oração por cura por ele, por toda a sua família e pede também por todos os funcionários aqui da Associação do Senhor Jesus. Valdeci Batista dos Santos, de Cristalina, lá em Goiás, pede oração por Hélio Caetano, Kátia, Joyce, Valdeci e por toda a sua família. Pede também pela alma de Cássia Jorge dos Santos e por João Jorge dos Santos Neto. A Maria Silveira Machado, ela é de Quedas do Iguaçu, lá no Paraná. Ela pede oração por ela mesma, por sua saúde e pede também por todas as necessidades dos seus familiares. E a Íris Maurília da Silva, ela é de Uberaba, em Minas Gerais, pede oração por ela mesma, pelo seu trabalho, por sua saúde e também por toda a sua família. Pede também pelo neto Cauê e Juliana, acho que é Maurílio, né? O nome está digitado aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Daqui a pouco a gente continua lendo os pedidos dos nossos irmãos e irmãs, também atendendo daqui a pouco o Facebook. Lembrando que todos aqueles que ligarem hoje vão concorrer aos livros. Lembra, a gente comentou no primeiro bloco aqui, sobre os livros que a gente vai sortear lá no finalzinho do programa. Depois a gente fala um pouco mais, porque agora eu quero falar com você sobre a revista Brasil Cristão, que é a revista que todos os sócios e sócias associados aqui da Associação do Senhor Jesus, ontem, por exemplo, quem tornou-se sócia, a Ana Vieira, por exemplo, que tornou-se sócia agora, ela recebe na sua casa a revista Brasil Cristão. Vai começar a receber a revista Brasil Cristão. Você vê no seu vídeo aí. Junto com a revista tem a reflexão para um Brasil Cristão. Melhor, reflexões para um Brasil Cristão, onde todos os dias a mensagem do Evangelho chega até você. É tão bom a gente poder ler a palavra do dia e poder também ter uma meditação que nos motiva a entender um pouco melhor aquela palavra para aquele dia. E muita coisa, claro, tem a ver com a nossa vida, com aquilo que a gente quer para nós e essas meditações nos ajudam. Então você que é sócio recebe isso aí todo mês. Queremos lembrar também que, além disso, você se compromete todos os meses a fazer, pela sua fidelidade, pelo seu carinho, a sua colaboração,
que é tão especial para nós aqui. É isso que mantém a nossa obra. Você vê aí, são 2 boletos, você sabe disso, não é? Um boleto que é para a manutenção da casa e o outro que é para a campanha que todos os meses quase a gente faz aqui. E dessa vez, lembra o nome? Jesus Presente é a campanha que nós temos aqui agora, que é muito importante. Um nome sugestivo, porque diz assim, olha, eu preciso que esse Jesus se faça presente na minha vida e eu dou de presente também às pessoas pela Rede Século XXI, chegando a tantos lares, eu dou de presente às outras pessoas a possibilidade de viver plenamente não só o Natal, mas a presença de Jesus, eu diria, 365 dias no ano, porque é a sua colaboração que faz essa obra evangelizar. Então, por isso, daqui a pouco a gente até vai falar um pouco melhor sobre a campanha. Eu quero só lembrar que pelo site da TV, rs21.com.br/campanha, lá você vai ter um pouco mais de informações sobre isso, porque para a gente é importante dar todas as informações necessárias e ao longo do programa a gente tenta falar um pouco melhor sobre isso com você, porque agora nós vamos receber o nosso convidado para a gente começar a bater um papo sobre a temática de hoje, oração e tempo. Eu quero só adiantar para você o seguinte, ele é um missionário católico e ele tem 20 anos, né, de vida, nessa vida de evangelização. Você sabia que ele já falou para, não junto, né, mas ao longo desse tempo, 1.500.000 pessoas, é uma média, claro, que a gente traça para isso, para dizer que é alguém que tem o que oferecer para a gente aqui hoje. Seja bem-vindo, Aristides. Obrigado, tudo bem Padre. com você? Bem, graças a Deus. Que bom. Deus abençoe, viu? Que bom que você veio aqui com a gente. Está aqui com a gente. O Bom, Fred. Pode sentar aí. A gente estava até começando. Fred, você já não quer aproximar-se junto, e fazer também as honras da casa? Que história é essa de 1.500.000 pessoas ao longo desse tempo? É interessante porque essa média a gente faz por número de pessoas em média de paróquias. São tantas Sim, claro. paróquias. Eu faço uma média de 50, 52 paróquias por ano. Estamos indo aí para 28 anos trabalhando. Então, fazendo uma estimativa, porque geralmente estamos além das lideranças, estamos nas missas também, com o povo de um modo geral. Né? É muita gente, né, que consegue ouvir. Muita Né? gente. Vocês têm uma média também, Fred, nos shows, nas pregações? Eu nunca me atentei a esse número, Mas é um número muito grande, né? Deve ser. A gente está 16 anos com a banda, sei lá, mais de 20 anos na vida missionária, também nas pregações, nas palestras, mas com a banda 16 anos. E aí, graças a Deus, tem muita gente que acompanha, que reza, que canta junto, né? É claro que não é aquela questão assim de que tem que ter um número. Não é essa questão de quantitativa. É para dizer assim, que bom que as pessoas estão atentas a isso, estão, né, vivendo um pouco mais essa questão da espiritualidade, da missionariedade. Isso é muito E quantos bom. amigos a gente faz, né? Claro, lógico. Tanta gente que a gente conhece para todo canto, e é tanto testemunho importante que a gente acaba recebendo e ganhando também. E nessas evangelizações e tal, nas reflexões, o que mais você aborda? O que mais se pede no seu trabalho? Eu praticamente iniciei esse trabalho de missão através da implantação da pastoral do dízimo. Então, muitas pessoas que me conhecem do Brasil conhecem por conta da pastoral. A pastoral do dízimo acabou me fazendo despertar o interesse pelas demais pastorais. São várias pastorais, várias temáticas, né, aliás? Aí eu comecei a escrever sobre comunicação, porque minha primeira formação é em comunicação. Então, começamos a dar um curso de formação para leitores. Então, depois trabalhar com a questão de formação da PASCOM em algumas regiões do Brasil, até que nos levou à gestão eclesial. Que é um dos nossos temas. Que é o que a gente vem trabalhando também hoje, né? E por consequência disso, acabei conhecendo muita gente, pelo próprio esforço da missão, aí surgiu a editora. Então, a editora também é missionária. Quem escreve para a gente também tem uma veia missionária, que acaba também viajando e tendo esse compromisso com a evangelização também. Né? Agora, dentro dessa a editora, você que é um dos sócios proprietários, digamos, mas assim, ela tem esse cunho evangelizador também, porque todos os livros têm essa questão também do leigo, para que o leigo tenha um pouco mais de proximidade com algumas temáticas que geralmente estão mais relacionadas aos padres. São duas coisas interessantes. Primeiro, que dentro do campo de visão e missão da editora, ela produz e publica subsídio de formação pastoral. Isso é ótimo, né? E depois, na seleção dos autores. Os autores que nos mandam material, eles já devem ter um compromisso de que também se deslocam. Nós não queríamos ter, por exemplo, o escritor de birô,
Nós queríamos que fossem escritores que possam... Que pudesse levar a palavra também, daquilo que Exatamente. escrevem. Que bom. E que aquilo que escreve seja resultado do que ele tem como experiência com o povo. Isso é muito bom, é ótimo. Como é que você vê isso, Fred? As suas temáticas também na evangelização, elas têm uma coisa mais pontual que as pessoas pedem, ou de acordo com a inspiração? Como é que funciona? A gente também costuma, nas pregações, abordar os temas que são necessários para aquele momento da paroquial ou em alguma formação específica. Hoje, por exemplo, vou estar em Sumaré falando sobre o tema misericórdia. Então, o olhar misericordioso do Cristo. Então, e aí eu me preparo para falar sobre aquele então tema. Já vai direcionado um pouco para você Às vezes quando você pode convida. ter um tema específico. Okay. Um cerco de Jericó que está abordando a questão da espiritualidade, abordando a questão mariana. Então, e aí você vai se preparar com base nos documentos que você leu, na palavra de Deus, e aí eu tento formatar de acordo com aquela experiência. Evidente que tem, em muitos momentos com a banda Dom, nos shows, que aí também acontecem as pequenas formações, os pequenos momentos de pregação. E aí você tem como tema aquela canção que habitualmente, que normalmente tinha ela se formou através de uma experiência de vida e que muitas delas inspiradas na palavra de Deus. Então também se faz isso. A gente tem as coisas não saem do nada. Claro, né? lógico. Não há como. E tem essa inspiração do Espírito também, né? A gente fala que o Espírito Santo conduz a partir de uma experiência, a partir de um momento de formação, e assim a gente consegue direcionar de acordo com a necessidade do povo que o Espírito nos pede. Que bom. Olha, você que ligou agora a TV aqui na Rede Século XXI, vamos conversar sobre a questão do tempo, da oração e tantas outras coisas. E o nosso convidado de hoje, o Aristides, ele é alguém que tem uma sintonia já aqui com a associação. Eu queria dizer por quê, queria que você dissesse por quê que você tem... assim, quando você chega, você sente isso, isso aqui é um pouco também a minha casa. É uma casa ampliada, né? Porque quando começou, ela nem era aqui, né? Não, era Como ali que foi em essa história? Campinas. Eu morava em Brasília. Na ocasião, eu estava saindo do seminário. Você já foi seminário claretiano. Seminarista claretiano. Durante quanto tempo? Durante 1 ano e meio. Tá, pouco tempo. Aí eu vim para Campinas porque um amigo meu estava adoentado aqui. Era época de confissões. Eu fui fazer, era época de Páscoa, então teve Semana Santa, eu fui fazer uma confissão na catedral. E Padre Eduardo foi quem atendeu minha confissão. Ao final da minha confissão, conversamos um pouco, ele me convidou para trabalhar com ele. Nossa, que legal. E vim para cá, acabei me formando através da Lumen em direção e produção de televisão. E mesmo a minha vida missionária, ela tem tudo a ver com o Padre Eduardo, porque assim esse homem marca a vida de muita gente, né? É um profeta, profeta. E aí, Dari? E aí ele me convidou para desenvolvermos dentro do programa Anunciamos Jesus o tema dízimo. Foi nessa época que eu fui atrás, então, dos especialistas para poder compor a pauta e tal. E eu fiquei apaixonado pelo tema. E aí eu fui convidado para dar início também nesse trabalho sobre o dízimo que não era aqui, era em Campinas, você disse, né? Era lá em Campinas, E aí eu comecei a viajar. Então eu comecei, e aí... Mas você chegou a apresentar o programa, o Anunciamos Jesus? Sim, apresentamos durante algum tempo. Aqui tive experiências muito singulares. Nossa, que bom isso. Por exemplo, eu tive a oportunidade de entrevistar a irmã Dulce. Tem inclusive imagens minhas com a irmã Dulce com ela no colo. Tivemos a oportunidade de entrevistar Dom Helder Câmara. Nossa, de entrevistar a irmã Dulce, isso aí já é, pelo amor de Deus. Foi uma eu vi o vídeo dessa mulher, eu alegrias. fiquei assim, extasiado com o filme que fizeram sobre ela. É queridíssima. E ela era uma figura... Nossa, rapaz, muito então diferente. Isso vale por tudo. Todas as pregações que você já fez, vale essa entrevista com ela. Por tudo. Então, a associação me deu muitas oportunidades de conhecer muita gente querida, muita gente que me ensinou muito também ao longo da caminhada. E a missão virou minha vida, né? Por isso, então, você chega já é de casa mesmo, já se sente em casa. Conheço quase todo mundo, pelo menos da velha guarda, né? Os que já estão... Da nova guarda tem um pessoal novo aí, acaba conhecendo. Eu tenho também. pela associação um carinho muito especial. Nossa, que legal. Acho que dentre os muitos veículos de comunicação e bons veículos que temos, é um
uma das que tem um trabalho mais sério, mais profundo de formação. Se alguém deseja dentro da igreja encontrar conteúdo, se encontra na programação da Aqui tem uma preocupação muito grande com isso, né? Você vê os EADs, né? Quanta coisa boa da casa, né? Os ensino à distância. Ontem, inclusive, na Jornada 21, a Lisa falava, na entrevista com o Júnior, ela falava um pouco do EAD, da importância, da seriedade do trabalho, aqueles cursos gratuitos que se tem. Quando a pessoa quer fazer alguma coisa diferente dentro da igreja, vai no EAD, tem alguma coisa, sempre tem alguma coisa importante ali. Então, a emissora, ela tem E Padre Eduardo, para mim, é meu pai espiritual. Ele não gosta que fala, não, mas ele é um santo homem. É um santo homem que tem uma visão extraordinária, é de uma generosidade, um empenho com a causa da evangelização extraordinário. Isso, né? A gente vê até pelos entrevistados alguns... tem um padre, inclusive, aqui na Arquidiocese de Campinas, que ele deve um pouco, né, a sua vocação, né? Claro, é a inspiração de Deus em primeiro lugar, mas ele deve ao Padre Eduardo, assim, essa chama inicial de querer viver tem muitos. Bonito isso, né? Você sabe que foi porque aí muita gente não sabe, mas o nosso primeiro programa de TV da Banda Dom, foi aqui, foi com o Padre Eduardo. Ah, é? Foi. Na época, foi com o Padre Zezinho, ainda fazia o programa e tal, foi com o Padre Zezinho na Rede Século XXI. Então, você sabe que essas pessoas que têm... legal você falar isso, Eu tinha cabelo ainda. Você tinha cabelo? Então tem pouco tempo, fala a verdade. Então, eu comentei aqui do padre, E alguns quilos a menos. Né? Eu estou assim, pega por trás e você vê que não tem nada. Mas assim, eu acho interessante porque eu estava comentando do padre e a diretora está me dizendo aqui que, inclusive esse padre, que é esse mesmo, é o padre Fernando, ele celebrou ontem de manhã, aqui, celebrou, se não me engano, com o padre Eduardo aqui, né? Você vê, são pessoas que o padre Eduardo vai tocando de uma maneira ou de outra na vida dessa pessoa e muda e ajuda, né? É um homem de fato visionário. Muito bem, olha, nós estamos aqui falando, começando esse bate-papo, as pessoas dizem assim, fazendo um esquenta daquilo que a gente vai conversar, porque a ideia é justamente falar de fato de como a gente tem pensado no nosso tempo, em todos os sentidos. Vamos tentar bater um papo geral aqui sobre isso, né? Como é que você, como músico, por exemplo, consegue organizar o seu tempo? Eu como padre, a pessoa que está em casa, você como padre, você como leigo, você como agente de pastoral, como é que você deixa essa espiritualidade tocar de fato a sua vida e saber que isso é referência? Por exemplo, inclusive eu estava pensando assim, a gente podia até ter como referência inicial a questão de Jesus Cristo, né? A gente sempre tem isso, ele que antes de escolher os apóstolos, vira meio chavão isso, mas é verdade, né? Antes de escolher os apóstolos, em momentos especialíssimos da vida dele, ele rezava a oração como referência. Como é que vocês veem a importância, vocês dois, de maneira especial, Aristides, assim, como para você, como que você vê a importância da oração na sua vida? Você também, Fred? Eu acho fundamental, e quando contrastada com a questão tempo, e contextualizando com essa questão de Jesus, eu estou hoje com 53 anos de idade. Então, dá para a gente avaliar o que Jesus conseguiu fazer em 33. Então, a administração do tempo dele, nós poderíamos dizer que a vida dele hoje é para nós inspiração para a oração. Toda ela. Apesar da Bíblia não ter uma cronologia de tempo, essas coisas todas, a gente vai observar que toda a ação dele é um aproveitamento contínuo do tempo. Então, você pega alguns momentos dele, ele está com a multidão, quando de repente chega alguém que diz, olha, Jairo, sua filha está adoentada. Ele já se levanta e ele já vai caminhando para. No meio do caminho tem uma mulher que toca seu manto, que é a hemorroísa. Ele para atendê-la, não é? E em cada situação dessa, em cada momento desse, cada fração do tempo, ele realiza coisas extraordinárias. Então, é para nós, por exemplo, uma oportunidade para isso. A exemplo do que o Fred colocava no início, eu tenho muita dificuldade também em vencer o ativismo para separar um momento para uma oração mais contemplativa. Mas consegui, ao longo desses anos todos, inserir aquela oração, mesmo que rápida. Então, se eu estou dentro do carro, eu faço meu terço. Sim, claro. Né? O que eu sinto mais falta é daquela oração mais contemplativa, de eu poder dar uma parada. Quase que uma lectio divina mais completa. Entendi. Né? Então, às vezes, me falta um pouco isso. Aquietar o barulho do meu coração, às vezes, também me custa um pouco mais. Então, para isso, eu preciso de um tempo maior,
para conseguir Por isso que a gente tem que aquietar. saber gerir esse tempo. Exatamente. Né? Se a gente não consegue fazer isso, a gente se perde um pouco. Ô Fred, vou deixar para você comentar depois, no próximo bloco, porque eu quero lembrar você assim, ó, você pode, no final do bloco, né, a gente convida você a participar, porque no final do bloco, no final do nosso programa, a gente vai sortear os 3 livros, lembra? Os 3 livros aqui, de autoria do Aristides. E você, claro, ligando para cá, você automaticamente já está concorrendo a um desses 3 livros. Serão 3 sorteios. Então, participe, ligue para cá, e a gente vai esperar a sua ligação, a sua participação e também ler os seus pedidos de oração, tá bom? Porque nosso intervalo, vamos para ele, mas ele é bem rápido, daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só. Até lá.